Vamos lá, pessoal! Mais uma aulinha sobre controle da poluição atmosférica. Me chamo Leonardo Roinaski, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina. E continuamos os nossos estudos. Ainda estamos falando sobre fontes de poluentes atmosféricos. Hoje falaremos um assunto um pouco mais específico sobre essa temática, que se chama os inventários de emissões. Os nossos objetivos dessa aula de hoje são compreender como os inventários de emissões são elaborados, reconhecer os tipos de inventários, e a gente continua ainda a unidade 2 para os alunos da graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental da UFSC sobre fontes de poluentes atmosféricos. A gente viu nas aulas passadas que o processo de poluição do ar acontece de acordo com essas três etapas, e elas são indissociáveis, certo? A emissão, a dispersão e recepção. O impacto na qualidade do ar acontece quando as emissões não são diluídas de maneira suficiente e, no caso, as concentrações nos receptores são elevadas, certo? Então, o impacto acontece quando não tem uma dispersão suficiente, ok? E a gente precisa entender muito bem essas três etapas para que consigamos fazer o controle da qualidade do ar, certo? O controle e a gestão da qualidade do ar. Muito bem, estamos na primeira parte do processo, nessa engrenagem, né? A gente está estudando as fontes emissoras, então as emissões, ok? E a gente viu nas aulas passadas que existem muitas fontes emissoras, e essas fontes emissoras, em algumas situações, elas podem emitir poluentes semelhantes ou iguais, certo? Por exemplo, as queimadas, os vulcões e as emissões residenciais, elas emitem material particulado, assim como os aviões, emissões veiculares também emitem material particulado, ok? E existem várias fontes assim, elas coexistem em determinadas regiões, pode existir tanto emissão veicular como indústrias, então fica uma coisa meio confusa de se estudar para quem não conhece bem a temática, certo? Mas esses poluentes são emitidos por dois emissores, e agora? Quem que é o culpado? Né? Surgem algumas perguntas, então. Como saber o quanto as fontes emitem? Como saber quem emite mais em uma determinada região? Como tomar medidas de controle sem saber quais são os principais emissores? Essas perguntas são muito importantes para o controle da qualidade do ar e elas podem ser respondidas através dos inventários de emissões, certo? Os inventários de emissões são ferramentas muito importantes no controle da qualidade do ar e nos dão diversas diretrizes, certo? Aqui temos alguns exemplos, certo? Na parte inferior do slide, a gente fez um estudo sobre emissões veiculares na região metropolitana de Florianópolis, certo? A gente sabe as emissões em cada via nas cidades da região metropolitana, então a gente consegue já mais ou menos planejar, eu quero fazer uma ciclovia, certo? Quais são as vias que são mais propícias? Porque eu não quero expor os praticantes de esporte, né, em altas concentrações de poluentes do ar. Então eu posso planejar, tendo os inventários, a gente consegue fazer isso. Na parte superior do slide, a gente tem um outro artigo que segrega as emissões veiculares, por exemplo. O autor estava interessado em saber quais são as parcelas das emissões veiculares que emitem mais material particulado, certo? Daí ele segregou entre emissões pelo escapamento, emissão pela ressuspensão do solo, emissão pela fricção dos pneus com a superfície no asfalto, por exemplo, o desgaste do pneu, né? O desgaste dos freios. Então, eu tenho que estudar, eu tenho que quantificar isso para eu conseguir tomar medidas de controle, ok? Então, isso é que a gente vai começar a estudar hoje. Muito bem. O que são os inventários, então? Se eles são tão importantes, definiremos. Inventário de emissões é uma listagem da quantidade de poluentes emitidos ao ar e das características de cada fonte, com abrangência e período de tempo específicos. Ou seja, é uma lista de poluentes emitidos por uma determinada fonte e a gente precisa saber o quanto que emite, onde emite e também
quando que são emitidos esses poluentes? Umas emissões veiculares, por exemplo, elas tendem a se intensificar nas primeiras, vamos dizer assim, na hora de pico, de manhã às 8 da manhã, certo? Quando o pessoal sai para o trabalho e ela passa a reduzir depois desse horário e chegar ao meio-dia tem um leve acréscimo também e no final de tarde, quando o pessoal vai embora, aumenta novamente. Então a gente precisa saber o perfil das emissões no tempo. Também o local onde elas ocorrem. E o inventário é o que responde isso tudo. Uma indústria, quando ela funciona, certo? Ela funciona das 8 da manhã às 5 da tarde e isso é o período de operação de uma determinada caldeira. Eu preciso saber, certo? Porque se o impacto acontece depois do funcionamento dessa indústria, então essa indústria não participa do processo. Então é essencial conhecer essas características da fonte, a altura de chaminé também, todos os detalhes relacionados às fontes e às emissões. Ok? Esses são os inventários. Então são planilhas gigantescas, certo? Então qual a importância dos inventários? Orientam a adoção de medidas de intervenção em variadas escalas, identificam e hierarquizam diferentes fontes, identificam os principais poluentes emitidos por uma determinada fonte ou por um conjunto de fontes, permitem avaliar efeitos de medidas de controle sobre taxas de emissão, restituem séries históricas, eu posso tentar ver o que aconteceu lá no passado e também no futuro, determinam tendências futuras, permitem estimar efeitos de emissões atmosféricas na qualidade do ar. Sem saber as emissões, não temos como saber o impacto. Como eu falei, é uma parte de uma engrenagem, de um processo, e a gente precisa entender todas essas 3 etapas. Se a gente não entende uma delas, dificilmente a gente vai compreender o processo e não conseguiremos fazer a gestão da qualidade do ar. Beleza. E como são elaborados esses inventários? Bom, de uma maneira bem genérica, os inventários são feitos por medições quando a gente consegue medir. Se é possível a gente medir uma chaminé, é melhor, sempre mais preciso. E se não é possível, a gente estima. A gente utiliza alguns modelos para estimar. É muito difícil medir as emissões veiculares em todos os lugares, certo? As emissões de queimadas, por exemplo. Algumas emissões são muito complexas, então a gente estima. Então são esses 2 métodos que a gente usa para elaborar os inventários de emissões. As medições, como eu falei, são realizadas no campo. Podem ser feitas por métodos no local ou então extrativos, onde a gente coleta a amostra e analisa em laboratório, certo? Então, podem ser feitas, no caso, nos inventários, podem existir medições em chaminé, que são fontes pontuais, podem existir medições de superfícies líquidas, certo? Volatilização de substâncias de poluentes, né? Podem conter também medições em superfícies como biofiltros, enfim. Existe uma variada gama de medições, métodos de medições, e eles podem estar nos inventários de emissões. E depois tudo isso vira uma planilha, né? O trabalho daquela pessoa que vai lá, sobe na chaminé, coleta, vira um dado, né? Como aqui uma planilha que eu mostro para vocês, por cada empreendimento, uma coordenada geográfica, a altitude, a altura da chaminé, a temperatura de emissão, o diâmetro da chaminé e as taxas de emissão na sequência. Então a gente precisa de algumas informações que elas são essenciais e nas próximas aulas eu falarei um pouco mais como elaborar inventários de fontes industriais, fontes veiculares e das queimadas, por exemplo. Beleza, se a gente não tem como medir, né, como no caso das emissões veiculares, a queima de biomassa, das emissões naturais, as emissões fugitivas, as indústrias que às vezes a gente não tem a medição, que é um lugar, vamos dizer assim, não existe recurso humano para fazer essa medição, ou das emissões da agropecuária, né, combustão residencial, que muitas vezes seria muito punitivo pedir para que todas as pessoas meçam as emissões das chaminés enquanto elas fazem churrasco, certo? Então, essas medições, essas emissões a gente estima.
A gente pode usar, então, equações matemáticas para realizar essa tarefa e geralmente a gente faz isso. E temos alguns tipos de inventários de emissão. Temos os inventários globais, certo? Como o Edgar, e temos os inventários, por exemplo, nacionais no Canadá, temos os inventários nacionais aqui no Brasil, temos essa plataforma que se chama Sirene, que a gente pode acessar e ver, por exemplo, as emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Tem um inventário também em diversos países no mundo. Na Europa isso é bem comum. Beleza? Aqui é um exemplo do Edgar, das emissões, como elas foram quantificadas. Tem aqui no caso, as emissões distribuídas no espaço, né? Dá para ver essa figurinha bem bonita. Dá para ver quais são os lugares onde acontece a maior emissão, por exemplo, de CO2. Ok? O Edgar é um modelo global. E esse artigo, que foi publicado recentemente, compara as estimativas dos inventários globais, certo? Ele faz a comparação entre o Edgar e outros modelos globais de inventários de emissão. E eles detectam uma coisa que já era de se esperar, que existe uma grande discrepância entre esses modelos, né? Justamente porque são a maior parte dos modelos globais, né? Esses inventários globais utilizam estimativas, né? Então, a gente tem que entender que existe um erro associado neles, certo? E é normal. Mas eles são muito interessantes para entender como funcionam as emissões de uma maneira, num padrão mais global, ok? Para tentar suprir esses problemas, às vezes a gente tem que elaborar inventários em escalas regionais e locais. A gente aqui no estado de Santa Catarina, a gente está fazendo os inventários de emissões da queima de biomassa, das emissões industriais e das emissões veiculares, ok? A gente tem esses documentos, logo lançaremos no nosso site e vocês poderão acessá-los. E os inventários locais também, como é disponibilizado no site do IEMA, do órgão de proteção ambiental do Estado do Espírito Santo, também a CETESB disponibiliza, onde a gente tem vamos dizer assim, uma definição muito boa de local onde acontece a emissão, quais são os tipos de fontes emissoras, no território, por exemplo, da região metropolitana da Grande Vitória, certo? Nos Estados Unidos, eles cobriram o território inteiro, tem inventário de emissões para praticamente todos os estados, então é bem robusto, é uma prática que eles fazem há muito tempo e a gente espera que no Brasil a gente consiga atingir esse objetivo. Precisamos de bastante gente para trabalhar, então por isso que a gente tem que estudar bastante essa temática. Então, os inventários locais eles têm muito menos erros porque eles utilizam mais medições, certo? Os estudos são mais refinados do que esses globais, ok? Então a margem de erro é menor. Esse é o nosso assunto de hoje, essa foi a nossa aula. Então vocês podem continuar assistindo aqui no nosso canal, mais aulas sobre o tema. Nas próximas aulas falarei sobre inventário de emissões veiculares, inventário de emissões industriais, né? E detalharemos um pouco mais sobre essas estimativas e vocês podem nos acompanhar no nosso site do lcqa.ufsc.br e também no meu site roinasc.prof.ufsc.br. Valeu, pessoal! Por hoje era isso. Um abraço!